Meus amados irmãos, boa noite de salvação. Vamos meditar um pouco, deixar um versículo que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 14. Vamos falar do nosso amado Jesus, né? A missão dele aqui na terra um dia, que foi morrer na cruz para nos salvar. Por isso que nós estamos aqui nesta noite anunciando a salvação de Cristo Jesus, né? Em João 3, no verso 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Quem Deus. crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Aqui estamos diante de um texto glorioso, né, escrito por João, o evangelista João, no capítulo 3, o verso 14, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem aqui que se refere a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi levantado no madeiro, nas ruas de Jerusalém. Nós sabemos que Jesus sofreu, ali ele padeceu todo o escárnio, né? Ele foi crucificado, ele foi coroado de espinhos e levantado no madeiro, né? Como o próprio Cristo disse, como foi necessário levantar uma serpente no deserto, no madeiro, ali, trazendo um pouco a explicação do verso 14, porque havia, no tempo que o povo de Israel saíram do Egito, houve uma serpente no deserto, em todo aquele trajeto, e aquela serpente, ela picava o povo de Israel, e ali estava havendo uma grande mortandade. Aí um dia o Senhor Deus, né, que falava com Moisés na nuvem, disse para Moisés: Moisés, levanta uma serpente, faz uma serpente de bronze e coloca ela numa haste. Todo aquele que olhar para ela, este será salvo. Aquele povo estava morrendo ali com o veneno daquela serpente, né? Mas o Senhor deu a ordenança que todos aqueles que fossem picados por aquela serpente olhassem para aquela serpente de bronze e ali eles seriam curados. E Jesus ele trouxe essa passagem do Novo Testamento simbolizando ele mesmo. Cristo, ele foi pendurado na cruz. E todo aquele que olhar para ele, todo aquele que crê que ele é o Salvador, todo aquele que crê que ele morreu para salvar, todo aquele que crê que ele é o único Salvador, o único Deus que pode te libertar de todo pecado, o único Deus que pode te levar da morte para a vida eterna, este será salvo. Ele diz: todo aquele que olhar para aquela serpente, ele seria curado. E hoje, nos dias atuais, todos nós que confessar Jesus Cristo como Salvador, nós seremos curados. A cura da alma, o pecado, né? Que o pecado mata. O pecado, ele mata a morte eterna, que a morte eterna é a morte que não levará o homem ao céu. Naquele dia, aquela serpente, ela matava a vida carnal do homem, né? O homem perecia. Mas hoje, a maior morte é o pecado. O próprio Cristo disse que a maior lepra seria a do pecado, porque é uma doença letal. Sabemos que a lepra ela é letal, mas o nosso Deus, o Deus desta palavra, ele disse que a maior lepra é o pecado. Esta sim, Glória a Deus, aleluia. Físico e espiritual. Mas todo aquele que olhar para Jesus Cristo
com o olhar que Ele é o Salvador, confessar Ele como seu Salvador, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo aquele que crê, confessar Jesus como seu Salvador, procurar viver esta palavra, ele será ele será curado da lepra do pecado. Porque o pecado é que faz a divisão entre Deus e o homem. O Senhor Deus não condena o homem, ele condena o pecado, a prática do pecado. A partir do momento que nós deixarmos Aleluia, glória a Deus. E reconhecer o Deus desta palavra, que Ele é o caminho, que Ele é o Salvador, procurar viver esta palavra, o Senhor passará a viver nele e Ele vai passar a viver no Senhor. O Espírito Santo vai fazer morada. E um dia, quando Ele nós passar desta morte física para a vida eterna, certamente nós vamos reinar com Ele na glória. Porque só Ele é o caminho, não há outro caminho, não há outro mediador, só Jesus Cristo. Não se engane de um dia quando você pensar que existe outro Salvador, outro Deus que possa, com D minúsculo, te levar ao céu através de qualquer uma oração, não existe. Glória. O único Deus que pode te salvar é Jesus Cristo, o Deus desta palavra, que está em João 3:16, porque ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ele deu Jesus. Para que ele deu Jesus? Para nos redimir dos nossos pecados. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para anunciar este Deus que nos salvou, que nos comprou, né? Com preço de sangue. Não foi, a Bíblia diz que nós não fomos comprados, nem foi com prata, nem com ouro, com nada deste mundo que seja valioso, e sim com o sangue de Jesus, o sangue que foi manado na cruz do Calvário. Ali Jesus, ele derramou todo o seu sangue para quê? Para nos salvar. E ele quer te salvar também. Ele te chama nesta noite, enquanto é dia, enquanto há tempo. O dia é hoje, a salvação é hoje, porque depois da morte segue-se o dia de juízo. Porque nós temos consciência hoje de entender que só Jesus Cristo é o Salvador e só Ele pode nos levar para o céu. Glória a Deus! Hoje, amanhã, Eita, nós glória. não sabemos se nós É estamos verdade. aqui e nem até daqui a pouco, porque o Senhor é quem cuida dos nossos dias. A vida pertence a Ele, a vida não pertence a nós. Se nós soubéssemos o dia que nós iríamos passar desta vida para outra, nós talvez não queríamos dar ouvido a esta palavra, mas nós queremos dar ouvido e precisamos dar ouvido e obedecer em primeiro lugar, porque não sabemos o dia que Ele irá nos chamar para nós ir morar com Ele. E nós só vamos morar com Ele através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o único Salvador, Ele é o mediador. O que é o mediador? O mediador é alguém que leva outra pessoa até a outra pessoa. Ele exemplificando, existe um réu e existe um juiz e existe um advogado. Quem é que vai levar o réu diante do juiz? É o advogado. E Jesus hoje, Ele é o nosso advogado. Ele Glória diz: a vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Hoje Jesus quer te levar até Deus a perdoar os teus pecados. Através dele, Ele é o único mediador. Ele hoje está como o nosso advogado. Mas um dia Ele vai voltar para julgar junto com o Pai toda a terra. E neste dia Ele não vai mais ser mais o advogado, Ele vai ser o juiz. E o juiz, para que serve o juiz? É para absolver ou para dar uma sentença. Então nós queremos ser absolvidos hoje, desejamos ser absolvidos hoje de quê? Dos nossos pecados. Nosso pecado é que faz a divisão entre nós e o nosso Deus. Ele nos ama. Ele ama a ponto de ter dado seu Filho unigênito para nos salvar. Mas o pecado é a única coisa que faz a divisão. E como nós podemos nos livrar do pecado?
Só com Jesus Cristo, porque o Espírito Santo que habita nele, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele traz a consciência quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador. Sempre que nós errar, aquela luz acenderá dentro de nós e diz assim: tu errou. Então nós corremos para os pés de Jesus Cristo, pedimos perdão e nos reconciliamos e continuamos a viver